Sim, Jesus. Você pode fechar os seus olhos e cantar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos, te adoramos, nós. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos, queremos exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual, não há outro igual. Hino 422. No céu não entra pecado, irei eu para a linda cidade. Amém? Essa é a nossa esperança. Nós iremos chegar lá um dia. Pastor, você dá o tom aí? E a gente vamos adorar o nome daquele que vive para sempre. Aleluia. A irmã aí, ó. Não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim. Só quem vai adora. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ter. Ó, vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muita saudade da glória que lá hei de ter. Gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar,
sepulcros jamais são erguidos, lá os mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre. Só quem vai adore. Irei eu pra linda cidade, que Arabandai, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, da glória que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu ver Senhor rodeado de grande esplendor. Só a igreja declara: irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de toda a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita Ranagas, da glória que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Se você vai, aplaude, glorifica Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Oh, glória. Aqui, pastor, obrigado. Pode deixar aqui no cantinho. Aleluia. General. Eis-nos aqui, Senhor. Prepara os nossos corações, Senhor, para que nós podemos aprender mais a tua palavra, Senhor. Mais a tua vontade, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Abençoa, Senhor. Tá? Vamos repetir todos juntos. 1, 2, 3 e... De novo. O texto áureo fica em Jeremias, né? 17 e 7. Vamos ler, queridos. Bendito varão confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Verdade prática. Só a confiança em Deus é capaz de comunicar paz à alma e transformar as incertezas de hoje em segurança futura. Amém? Os irmãos, esse tema aqui já está lá na EBC e aqui tem até os versículos da palavra de Deus que você vai poder encontrar. Por exemplo, na segunda-feira você pode ver que já está uma semana isso aqui lá no EBC, né? Lá no grupo do WhatsApp. Então você pode ler os Salmos 27, 1 a 3, na segunda, e depois os 125, 1 a 2, e assim sucessivamente. Tá vendo? Então você pode acompanhar durante a semana. Você quer fazer um TSD, um tempo secreto com Deus, e quer estar envolvido nessa matéria da igreja, você poderá ler segunda, terça, quarta, quinta, para poder, quando chegar aqui na terça-feira, você vai poder estar entendendo biblicamente melhor o que o comentarista que está escalado no dia vai explanar. Amém? Então, agora vamos colocar em pé, amém? Vamos receber o irmão Marcelo, que vai estar lecionando. Estou preparando tudo, vai dar certo ainda, viu? Só não mexe aqui, tá? Só fala e não te cala, desde que me preocupo com essas coisas. Fala tudo e não te calas. Ok? Aqui, deixa eu colocar. Amém, irmãos? Vamos receber então o Marcelo para a continuação, né? Só na garganta. Só. A paz do Senhor, irmãos. Pode se assentar. Cada um tem uma forma de ministrar. Eu ando
faço perguntas e peço que os irmãos participem da aula. Porque a gente falava escola bíblica dominical, agora escola bíblica de crescimento nas terça-feira. Amém? O objetivo nosso aqui é interagirmos e aprendermos juntos. Então, eu vou pedir que os irmãos manuseiem a palavra, façam comentário dentro daquilo que nós vamos estar comentando nessa oportunidade. O texto que nós vamos falar é sobre confiança. Eu pergunto aos irmãos com as suas palavras, o que é confiança? Irmã, o que a senhora entende por confiança? Pode ser com as suas palavras, da forma que... para que a gente possa... É uma confiança. Não tão pequena, mas ela é bem forte, né? Confiança, às vezes, em determinadas situações, assim... A nossa confiança, às vezes, eu falo de mim, Ellen. Às vezes a confiança da gente, ela fica um pouco balançada na estrutura. Sim. Mas pronto, a gente que serve a um Deus, a gente mesmo que às vezes a gente fique balançado, a gente tem que confiar, né? Uma hora a coisa vai acontecer, uma hora vai dar certo, não sabemos quando, nem o momento, mas devemos mesmo confiar de todo o nosso coração e ter fé, né? Quem mais quer falar alguma coisa sobre confiança? O que é confiança? Confiança. O que nos traz confiança? Pode falar. A confiança nos traz o quê? Paz. Paz. O que mais? Quando eu digo, como é o nome do jovem missionário? Ângelo. Quando eu falo assim, eu confio em Ângelo. O que eu estou querendo dizer? O que o Ângelo me traz quando eu digo isso, que eu confio nele? Credibilidade. Estamos chegando. O que mais? Ela é fiel à sua palavra. Fidelidade. Isso tudo nós vamos levar para Deus. A irmã falou que é? Credibilidade. O que mais? Liberdade. E primordial, segurança. Então, quando nós falamos, eu confio em alguém, eu estou dando credibilidade a essa pessoa. Né? Eu estou crendo que essa pessoa, eu posso confiar nele, eu creio nisso. Né? Eu tenho segurança nesse indivíduo, nessa pessoa, o que diz respeito a Deus. Então nós temos credibilidade em Deus, sabemos em que Deus nós podemos confiar. Amém? Eu quero ler um texto com os irmãos podem abrir aí, Salmo 27, de 1 a 3, e pode perguntar que o pastor está aqui mesmo, para responder os irmãos. Amém? Salmo 27, de 1 a 3. Outro abre em Isaías 26, 3 e 4. Salmo 27, de 1 a 3, quem achar pode ler aí, na sua Bíblia. Isaías 26, versículo 3 e 4. Isso é para a gente saber do que nós estamos falando nessa oportunidade. Quem achou pode ler. Eu tenho meia hora, nós temos tempo. Eu achei Isaías. Salmo 27, do 1 ao 3. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Isso é confiança. Em qualquer circunstância, aconteça o que acontecer, nós temos que confiar em Deus. Amém. Isaías 26, versículo 3 e 4. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno Deus. Ou seja, Deus, Ele nos dá credibilidade, Ele nos dá certeza que nele podemos confiar. Então isso é confiança. Isso é confiança. É isso que Deus quer de nós. Que inteiramente, em qualquer circunstância,
nós temos a certeza que nele nós podemos confiar. Tópico 1, pastor, pula para lá para a gente. No tópico 1. Por que confiar em Deus? Diz assim: Deus é verdadeiro. Pode passar para frente. A veracidade de Deus é comprovada ao longo de todas as páginas das Escrituras, destacando-se, porém, nas passagens de Salmo a seguir. Vamos lá embaixo. O que é veracidade, irmãos? Verdadeiro, aquilo que é verdadeiro. Então Deus, ele prova a sua veracidade para nós. Que o que ele diz é verdadeiro. Ou seja, abra sua Bíblia aí, em Números 23, 19. A Bíblia diz continuadamente: Deus não é homem para que minta. Ou seja, a veracidade de Deus, a verdade de Deus está nas Escrituras. Aleluia. Quem achar aí pode ler. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria eu e não o faria, ou faria eu e não o faria. Ou seja, alguém aqui confiaria em alguém que não tivesse credibilidade? Que não te passasse credibilidade? Não é isso, pastor? Confiaria em alguém desse nível? Deus, ele nos dá a veracidade daquilo que ele sempre disse na palavra de Deus, o que está escrito na palavra de Deus, a sua veracidade, e ele nos confirma isso através da tua palavra e do que ele tem feito, o que ele tem confirmado, né, no dia a dia nas nossas vidas. Diz assim: devemos, pois, ter em mente que quando tratamos com Deus, estamos tratando com um ser verdadeiro e disposto a cumprir as suas santas e boas palavras. Por isso devemos depositar nele toda a nossa confiança, na certeza de que ele estabelecerá o nosso direito e nos conduzirá em toda a verdade. Ou seja, Deus, ele vai nos conduzir, nos provando a sua veracidade, que ele verdadeiramente. Quando é que isso acontece na nossa vida? Quando é que Deus prova para nós que o que ele diz na tua palavra é verídico? Eu pergunto aos irmãos, se eu chegar para alguém aqui e dizer: pastor, eu vou fazer isso, amanhã está com o senhor, está em mãos, está entregue. E se eu não cumpro, você vai continuar confiando em mim ou você já vai ficar com o pé atrás? Uma pessoa que fala algo para você hoje, amanhã ele diz outra, como é que vai ser? Como é que vai andar a sua credibilidade com essa pessoa? Com Deus não é assim, porque Deus, o que ele diz, ele cumpre. Aí está a veracidade de Deus naquilo que ele fala. A verdade é um aspecto inseparável do caráter de Deus. Ou seja, faz parte do caráter de Deus a verdade. Por isso que nós temos que ser verdadeiros. É por isso que eu gosto, não é porque ele está aqui, eu gosto desse pastor, que ele é verdadeiro. Não há nele falsidade. Ele fala, o que tiver que falar, ele fala. Você, quando lida com pessoas assim, quem é o seu melhor amigo? Aquele que te vê numa situação ruim e fica calado, ou aquele que fala a verdade para você? Né? Há uns que entendem que não, aquela pessoa que diz a verdade, chega para você: ó, você está errado, você não deve fazer isso. Essa pessoa o quê? Ele é verdadeiro. Por isso que Deus às vezes age conosco, às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, porque Deus é verdadeiro. Tem que confiar, tem que ter intimidade, tem que ter confiança, né? E nosso dia a dia, irmãos, nós temos que confiar nas pessoas. Vamos partir para o âmbito humano. Temos ou não? A Bíblia fala que maldito é o homem. Ó, boa, irmã. Maldito é o homem que confia no homem. Vamos entender esse versículo? Vamos entender. Imagine, esse aqui é meu pastor. Se eu não confiar nele, como é que vai ser? Não dá para andar. Vamos entender esse versículo. Maldito é o homem que deposita a sua fé no homem, faz dele o seu braço forte. Agora, nós devemos sim confiar uns nos outros, como irmãos.
Vou dar um exemplo prático. Eu saio todo dia de manhã e pego um comboio. Querendo ou não, tem que confiar naquele maquinista. Basta que o senhor ora por ele. Eu oro por ele. Mas a partir do momento que eu entro naquele comboio, eu tenho que confiar nele. Sua vida depende dele. Humanamente falando, apesar que Deus, nós vamos ver aqui que Deus está no controle de tudo. Mas ele estabeleceu cada um na sua posição. Outra coisa, eu nunca tinha andado de avião. A primeira vez foi para ali em Portugal. Quando aquilo subiu, irmã. O que veio na mente da gente? E se o piloto, se ele passar mal? Irmãos, a sua vida, primeiramente Deus, humanamente falando, está na mão daquela pessoa. Estão entendendo onde eu quero chegar? A questão da veracidade? Por que confiamos em Deus? Por que devemos credibilizar a nossa confiança em Deus? Porque nós sabemos que Deus é verdadeiro. Glória a Deus. Não é verdade? E ele, quando é que nós entendemos isso? Deus, ele prova a cada minuto, a cada instante na nossa vida que ele é verdadeiro. Porque tudo que ele fala conosco pode-se não cumprir a meu tempo. Mas se Deus falou, há de se cumprir. Isso nos dá... Aí, agora, assim, participa conosco, meu pastor. E a Bíblia diz assim, amigos mais que irmãos, mais chegados que irmãos. Mais chegados. Então tem amigo, um amigo a gente confia, né? Então, entendendo que a irmã foi bom a irmã falar nesse versículo, porque o que a Bíblia está dizendo é, maldito é o homem que deposita a sua fé, a sua confiança, né? Que faz do homem o seu braço forte. Mas nós sim. Conversando um minuto aqui. O princípio é Jesus. Nós precisamos ser, quanto mais semelhantes nós somos a Jesus, Verdade. mais pessoas confiáveis nós vamos ser. E quanto mais Jesus nós injetamos nas pessoas, mais as pessoas vão entender o que é confiabilidade. Não se trata da carne, você não tem que se tratar da carne, mas Paulo admoesta que nós deveríamos confiar a homens fiéis. A homens fiéis. Tementes ao Senhor. Esses, então, seriam aqueles que representariam Jesus, porque somos embaixadores. Um embaixador, um servo de Deus, é uma pessoa confiável, é uma pessoa recomendável para uma outra nação. Ele está representando uma nação. Agora, imagine um embaixador de Cristo. Estamos, então, representando uma pessoa de confiança, Verdade. confiabilidade, que não muda segundo as situações, mas que permanece, né? É um princípio. Mas o que a irmã falou é importante porque tem pessoas que não devemos confiar. Homens carnais. Uma pessoa que não te traz credibilidade, que não cumpre com a sua palavra, que não é fiel em vários aspectos, como você vai confiar? Né? Esse fez dele o seu braço forte, ele não é confiável. Mas a partir do momento, né, nós como irmãos, como servos de Deus, nós temos que confiar uns nos outros. Glória a Deus. Senão não há nem comunhão. Não é verdade? Não há comunhão. Que se eu andar, nós somos o corpo de Cristo. Se eu andar toda hora, sei lá, de vago, sei não. Hein? Estão me entendendo? E essa certeza Deus nos traz que nele nós podemos confiar. Apesar que somos seres humanos, somos passivos a falhas, né? Mas devemos sim confiar uns nos outros como irmãos. Deus é fiel. Pastor está no controle ali. Fidelidade é um aspecto da veracidade divina. Deus é fiel, pois cumpre todas as suas promessas feitas a seu povo. Ao profeta Jeremias e a todos os crentes em todas as épocas, Deus diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ou seja, isto mesmo, Deus zela, Ele cuida, Ele vigia sobre a sua palavra para que ela se cumpra. O que nós não entendemos às vezes, esse cumprir de Deus não é a nosso tempo. Né? Nós como seres humanos, nós somos imediatistas, não é isso? Queremos para ontem. Eu sou assim, irmão. Eu sou ansioso demais, confesso. Eu sou muito ansioso.
Eu quero para ontem. Mas o tempo de Deus não é o tempo, não é o nosso tempo, não é verdade? A minha esposa, ela é o oposto. Pode cair o mundo, ela é esse aqui que vocês estão vendo. Eu já não sou assim. Eu quero as coisas, né? E com Deus não funciona assim. Com Deus é a seu tempo. É a seu tempo. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Eu já vou pular mais para frente. Deus age segundo o seu conselho. Isso aqui é interessante. O conselho de Deus é o seu plano eterno em relação ao mundo material, espiritual, visível e invisível. Abrange todos os seus propósitos. Ou seja, Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Isaías 43:13. Quem pode ler? Deus tem absoluto controle sobre tudo e sobre todos. 43, versículo 13. Hã? Antes que houvesse dia, lê aí. Assim diz o Senhor. Quem impedirá? Isso. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, e agindo eu que impedirei. Ou seja, que Deus está nos dizendo que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dele, e ele tem o controle de todas as coisas. Então por que acontece tanta coisa estranha nesse mundo? Por quê? Eu acabei de dizer aqui que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. Então por que acontece tanta tragédia nesse mundo? Por que avião cai e carro bate? Se Deus tem o controle de todas as coisas. Quem quer me falar alguma coisa sobre isso? Deus não tem o controle? Por que o mar invade a terra? Por que há tantas guerras? Porque o homem quer controlar as coisas, só que o homem não tem controle de nada, quem controla tudo é Deus. Quando o homem tira, no modo humano falando, que não deixa Deus agir, o que acontece? Tudo sai do controle, irmãos. Por que muitas vezes nós erramos? Porque não admitimos o controle de Deus. É verdade ou não é? Por que nós erramos? Porque se Deus estiver no controle, eu vou errar? Não. Pode falar, pastor. O próprio mar obedece a Deus, né? Sim. Ele deu o controle, daí tu não passa. Mas o homem é mais difícil. O homem é complicado. Vamos ler aqui também, ó. Isaías 45:12. Nós não temos o livre-arbítrio? Aí é que está. Aí é que está. Que ele deu para o homem. Olha, bota no animal. Você tem a responsabilidade com o seu corpo. Você vai ser julgado por aquilo que eu te dei. Eu te dei o olho. Agora o que você vai fazer, você que vai escolher. Apóstolo Paulo, quando ele diz, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Até o momento que eu entendo que nem tudo me convém, Deus está no controle. Não é verdade? Isaías 45, versículo 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz, as minhas mãos estenderam a Deus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Olha Deus no controle. Toda a terra, tudo que nele há, Ele deu ordem. Então Deus ele está no controle. Ainda Salmo 24:1. Ou seja, Deus é fiel, Ele é verdadeiro. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo está nas mãos do Senhor. O que nós vemos acontecer no mundo hoje
Deus está no controle sim. Mas existe a vontade permissiva de Deus. Deus permite. Então Deus permite por desobediência do homem. Né? É igual o povo de Israel. Quem era o rei de Israel? Era o próprio Deus. Ele queria governar sobre o seu povo, mas o povo quis um rei. A partir daquele momento que o povo quis ter um rei como as outras nações, o que aconteceu com o povo de Deus? As coisas saíram do controle. Porque onde o homem põe a mão sem a direção de Deus, não há controle. Até, pastor, Olha, é importante os irmãos participar. Até alguém disse, mas se Deus então como é que ele deixa aquelas criancinhas lá na África assim, pequeno, eles caem um pedacinho lá numa brigaçada de pedacinho de pão, alguma coisa. Aí eu faço uma pergunta, por que eles não trocam o vodú lá, aquelas coisas lá, o espiritismo por dentro? Não ia acontecer mais aquilo. Que aí a Bíblia diz que ele alimenta, não vai faltar o pão, sempre alguma coisa. Mas eles não trocam, eles não querem. Então aí penso até que Deus permite aqui para ver se eles se voltam. Se naquela situação já não se volta para Deus, imagina se Deus der a bênção. Não se volta. Não se volta. A Bolívia agora passou uma situação muito complicada e o presidente renunciou e as Forças Armadas tomaram o poder. E a primeira coisa que o líder da Força Armada da Bolívia fez foi entregar para Deus. Consagrou tudo no Senhor. Ele pegou a palavra. Tem um vídeo agora saindo ontem, de John Ford. Ele consagrou as Forças Armadas, consagrou a Bolívia no Senhor. Só que para chegar nesse ponto, a Bolívia teve que passar por... aquela... O próprio Brasil passou por situações para chegar um presidente agora e consagrar o Brasil no Senhor. Então, e a própria Bolívia, esse presidente aí, ele tentou fechar as igrejas lá. Sim. Tentou fechar as igrejas. É como se diz, a lei da semeadura. Né? A lei da semeadura. Até aí, irmãos, tranquilo? Amém? Tópico 2. Quando confiar em Deus? Sempre? A palavra sábia da pastora. Em todas as circunstâncias. Quando se fala em todas as circunstâncias, não é só nos momentos bons. Né? Na abundância e na escassez. Nos momentos desfavoráveis, né? Porque, irmãos, é aquela questão. Tá tudo bem, pastor, estou bem financeiramente, né? A situação financeira tá boa, não tem perseguição, né? Tô tomando banho quente todo dia, né? A mesa tá farta. Mas quando as coisas não andam bem, né? Com Jesus no barco, né? Vai tudo bem. Mas quando Jesus está lá na praia e eu estou cá no meio do lago de Genezaré e o vento começa a soprar, e que eu olho para um lado para o outro e não vejo Jesus, aí eu entro em desespero. Aí onde entra aquilo que nós estamos falando, né? Confiança. Porque Ele está sempre Deus está aqui, irmão, sempre nos observando. E Deus age no momento certo. Aleluia. Que Deus vai agir nas nossas vidas. Glória a Deus. Deus não vai permitir que nada aconteça na nossa... Tudo está no controle de Deus. Pode permitir entrar água no barco, onda soprar, mas você não vai morrer afogado porque Ele está no controle. Né? São os momentos... Aleluia. São os momentos desfavoráveis. E olha, irmãos, Deus Ele nos prova. Deus nos leva para a peleja. Não é, pastor? Ele nos leva. Como leva? Né? Quando Jesus mandou os discípulos entrar no barco e atravessar o mar da Galileia, ou seja, o lago, Jesus sabia que o vento ia soprar, irmãos. Ele sabia que o vento ia soprar. Ele sabia, mas Ele está no controle de todas as coisas. Né? Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Quem achar pode ler.
Abacuque 3, 17 e 18? Sim. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Agora eu pergunto aos irmãos, é fácil? É fácil glorificar a Deus nos momentos de dificuldade? Normalmente a gente reclama e chora. Não é verdade? Quando... Pode falar, fica à vontade, meu irmão. Sim, isso é importante. Enriquece. A minha mãe ela sempre foi crente em Jesus. Eu era criado mais na família do meu pai, católico e tudo, mas minha mãe sempre foi crente. E logo quando minha mãe separou do meu pai, a gente passou uma situação financeira muito complicada. Aí minha mãe começou a namorar um outro rapaz, outro está com ela hoje, até hoje, casou com ela. Só que na época os dois só estavam se conhecendo, tudo. E estava eu, meu irmão, minha irmã pequena, o outro irmão meu era de colo ainda, e era um sábado à noite, a gente veio na televisão, não tinha nada para a gente comer. Tinha arroz e tomate. E a gente veio na televisão no sábado à noite, minha mãe, do nada, caiu de joelho no chão e falou assim com Deus: hoje eu entendo que se minha mãe tivesse pedido o mundo, Deus dava o mundo para ela naquele dia. E ela falou assim, a gente veio na televisão do nada, ela caiu de joelho chorando e falou assim: Deus, amanhã eu quero comer um frango assado. Foi isso que minha mãe pediu. Quero comer um frango assado amanhã. No outro dia de manhã, ela acordou, fez arroz, picou tomate, botou na mesa. Sentou eu, ela, meus irmãos. Ela botou os pratos e sentou e falou: ninguém vai comer, nós vamos esperar o frango. Eu que olhando a cara da minha mãe. Vou esperar o frango. E ficamos esperando o frango. Meu padrasto chega, ele não sabia de nada, ele chega com um pote de frango desfiado. Minha mãe abre, fecha e fala: Senhor, muito obrigado, Pai, não foi isso que eu te pedi. Eu te pedi um frango assado. Era um frango inteiro, um frango assado. Sentou eu, ela, meu padrasto, meus irmãos, ficamos lá esperando o frango. E ela, ninguém vai comer. 5 minutos depois que ela tinha, meu padrasto tinha chegado, uma amiga dela toca no interfone. Quando tocou o interfone, minha mãe falou assim: estou indo buscar meu frango. Foi lá, a amiga dela falou assim: Andressa, a gente está... Ela vendia muito frango na cidade, a minha mulher, essa mulher, frango assado de domingo. Se André, sobrou muito frango, eu estou distribuindo para amigos meus. Eu trouxe aqui 2 frangos para você. Nossa. Então, assim, ela pediu uma. A confiança do Senhor. Eu provei, eu já provei várias vezes. Eu acho que uma das mais, teve 2 assim, muito fortes. Foi uma quando eu estava com muita sede no ônibus indo para Belo Horizonte. Eu não tinha dinheiro, eu tinha esquecido dinheiro para comprar. Então não tinha, no negocinho do ônibus, não tinha mais água. Eu fui tentar beber água na pia do banheiro do ônibus, só que a água é muito quente por causa do motor. E eu com a boca seca lá atrás, eu sempre pego o último, a cadeira 45. Eu com muita sede, ia demorar muito para parar o ônibus. Uma irmãzinha baixinha de cota no cabelo, saiu do pé, saiu lá da primeira fila do ônibus, veio lá atrás, de madrugada, quietinho, me cutucou e falou assim: ô meu filho, me perdoa, mas eu estou muito incomodada lá na frente de te dar uma garrafinha de água. Então, assim, são essas coisas que nos fazem, irmão, confiar mais e mais em Deus, porque Deus, ele, né, quando Abacuque escreve isso aqui, o povo de Israel estava sendo perseguido pelos caldeus. A situação estava complicada. E ele chegou até a questionar Deus, como nós fazemos às vezes. Por que, Senhor, eu estou passando por isso? Né? Por que dessa situação? E Deus responde a ele, ele chega: não, se verdadeiramente, se não houver fruto na vide, se não houver mais vaca no curral, eu vou glorificar o nome do Senhor porque Ele é fiel. Né? Ele é fiel. Ele é fiel. Vamos mais à frente. Na saúde, na doença e na morte. Isso aqui é forte. Crente adoece? Hã? Crente adoece. Crente infarta. Dá AVC. Depois que eu vim para cá, quantos amigos eu perdi?
Fábio, irmã da Isa, e o outro... Você estava lá. Eu estava lá. O Fábio estava dentro do shopping com um filho pequeno, e andando com o filho no shopping, ele caiu e morreu. Né? Essa irmã da Isa foi a pessoa que me, assim, diante de Deus, a primeira vez que eu botei um pé dentro de uma igreja, ela que me recebeu. Tinha acabado de tomar umas... O dia que eu botei o pé dentro da igreja, foi ela que me recebeu. E ela partiu para a eternidade. Sofreu anos e anos com diabetes, ficou cega, mas ela sempre estava na igreja, glorificando a Deus. Sempre na igreja. Nós temos um exemplo aqui, ali, ó. Exemplo para nós. Ela tem muita dificuldade, que eu sei, mas ela está sempre na igreja. 6 da manhã está aqui todo dia. Né? Então assim, irmãos, a gente, mas, olha, Deus, Ele se agrada. Deus se agrada disso. Então assim, nós somos passivos a sofrer uma doença incurável. Por exemplo, eu tomo remédio para pressão desde os 15 anos. Se eu não tomar remédio para pressão, rapidinho eu vou encontrar com o Senhor. E eu continuo servindo a Deus. Dando glória a Deus. Minha pressão é altíssima. É altíssima minha pressão. Eu tomo remédio controlado. É remédio controlado. Mas eu vou deixar de servir a Deus por isso? Eu continuo glorificando a Deus. Eu sempre digo, se Deus quiser me curar, Ele cura. Se não quiser, eu vou para a eternidade. Lá minha pressão nem vai existir pressão. Está entendendo, irmãos? Então nós temos que entender que Deus, Ele tem o controle de tudo. Ele permite algumas situações na nossa vida para nos dar confiança. Porque quando é que eu aprendo a confiar em Deus? É quando o mar está soprando, o barco está entrando água, Ele aparece. E acalma a tempestade. Porque senão que testemunho nós vamos ter para as pessoas de fora se nós nunca tivemos experiência nenhuma com Deus? O que nos faz confiar em Deus, muitas vezes, é as experiências que Ele nos dá. Não é isso, pastor? As experiências. Senta aí uma meia hora com o pastor para ele contar as experiências, mas a pastora, de quando eles chegaram aqui até hoje, o que eles já passaram. Por que você vê ele sempre aqui na frente, mas lá atrás você não sabe o que ele passa. Não é assim? Não é assim, pastora? Limpar 12, 15 prédios num dia, sobe escada dessa escada. Né? Não é fácil. Mas nós sabemos que Deus, Ele é fiel. Top 3 que meu tempo. Pastor, olha o tempo, hein? O tempo, porque senão nós vamos... Não dá nem sono. Eu estava com sono, já não estou mais. Né? Nas lutas e nas vitórias. Eu só vou ler a parte lá embaixo. Ó. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, tudo que acontece em nossas vidas, a partir do momento que Deus está no controle, porque tem situações que acontecem nas nossas vidas que não é Deus, nem o diabo, como muitos dizem. Foi o diabo. Não, muitas vezes somos nós mesmos, não é assim? De que se queixa o homem, diz Tiago? De que se queixa o homem, senão dos seus próprios delitos? Às vezes não é o inimigo, não é Deus nos colocando, apesar que Deus nos prova, Ele nos leva para a fornalha, mas está lá dentro conosco, mas tem situações que sou eu mesmo, Marcelo, que procuro para a minha vida. Então assim, todas as coisas, a partir do momento que Deus é na nossa vida, que acontece conosco, Deus tem algo para nos ensinar. É as experiências que Deus nos dá. Todas as coisas contribuem para o bem. Às vezes a situação difícil que eu estou passando, Deus quer me mostrar algo, quer me dar uma experiência, quer me falar algo lá na frente. No momento, eu não estou entendendo agora por que disso. Olha Deus falando conosco. Por que está acontecendo isso comigo hoje? Você não está entendendo agora, mas lá na frente, você vai entender. Porque todas as coisas na vida do servo de Deus, tudo que acontece conosco, contribui para o nosso próprio bem quando estamos diante da presença de Deus. Não só as coisas boas, mas as coisas de ruins que também
acontece conosco é para o nosso crescimento espiritual. Não é assim, pastor? Essa cabeça branca não é à toa, né? Já tem muita história para contar para nós. Muitas experiências. Amém? Alguma pergunta? Vamos lá, o top 3. Se confiarmos no Senhor, a confiança em Deus não é um mero assentimento. Eu fui buscar o significado dessa palavra. Assentimento. Tem a ver com concordância, né? Uma aprovação. Confundido por alguns como mero otimismo. O homem pode ser alguém otimista e ainda assim alijar. Essa palavra também eu fui em busca. Lançar fora, né? Lançar fora a credibilidade em Deus. Deus da sua vida e de seus projetos. O crente, porém, deposita a sua confiança em Deus como algo resultante da sua confiança nele. Se na verdade confiarmos em Deus, podemos o quê? Esperar. Podemos esperar. Se nós confiamos, para confiar em Deus, nós temos que aprender a confiar. Esperar, ou melhor dizendo. Porque aquilo que eu falei no início, esperar o tempo de Deus nas nossas vidas, isso não é fácil. Com paciência. Cai bem na sua... Salmo 27, 14. Salmo 27, 14. Cai bem na sua fraqueza que você fala. Isaías 64, 4. Salmo 27, 14. Isaías 64, versículo 4. Quem achar pode ler, por favor. 27, 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ou seja, espera e animado, não é de cabeça baixa. Espera no Senhor e anima-te, porque a resposta vem de Deus. Pode ler, abençoado. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que no Senhor esperam. Glória a Deus. Que trabalha a favor daquele que nele espera. Ou seja, Deus está sempre trabalhando ao nosso favor. Mas no tempo dele. No tempo dele. E descansar, né? Salmo 37. E descansar. Tem aqui, essa parte eu coloquei do outro lado da folha que ficou meio... Orar em que sentido, irmãos? Nós temos que orar e confiar, né? Orar não no sentido de, como eu já vi muitas pessoas dizer, botar Deus no canto da parede e exigir de Deus algo. Nós não temos esse direito. Temos que orar e pedir a Deus que a seu tempo se cumpra a vontade dele nas nossas vidas. Porque, irmão, é certo. O que Deus tem para nós é nosso. É nosso. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia sair do Brasil um dia. Mas um belo dia eu estava na igreja, no púlpito da igreja com um pastor, um irmão lá da sua terra, de Aracruz. Chegou, irmão, Deus vai te tirar daqui, vai te levar para uma terra bem distante. Falei, você está de brincadeira. Sair da serra? Sair da serra? Cercar de praia? Trabalhava numa grande empresa? Deus me tirou tudo para que isso se cumprisse. Praticamente nós só ficamos com a casa, né? Até o carro eu perdi. Porque nós temos tendência a nos acomodar. É por isso que às vezes Deus agita as águas, balança tudo, para que a gente desperte. Ou seja, descansar, confiar e esperar no Senhor. Amém? Meu pastor? O senhor falou Posso? Aqui, o senhor falou aqui, mas é aqui, ó, entrega o teu caminho, Senhor. O próximo passo é confiar. E ele te fala. Confiar. Uma vez que entregou o caminho dele. Porque, irmão, se não houver a confiança, há sempre a incerteza. A desconfiança traz incerteza. Né? Agora é fácil, acreditar que um dia, se nós não partirmos para a eternidade antes, que o Senhor vai bradar no céu, um abrir e fechar de olhos, né? Ao soar da última trombeta, né?
Quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, ou seja, esse corpo que nós temos mortal, ele vai ser imortal. Agora eu pergunto aos irmãos, isso será num abrir e fechar de olhos, cerca de 5 milésimos de segundo aproximadamente. Se nós não confiarmos em Deus, nós acreditamos nisso? Então devemos confiar no Senhor. Se o momento é de dificuldade, igual o jovem missionário disse, não tinha um frango, mas a mãe dele acreditou que o frango ia aparecer. Ela não desistiu do frango assado. Então não desista do seu frango assado. Amém? Não desista. Uma coisa, eu acho que quando a gente toma Deus firma uma aliança com Deus, eu costumo dizer assim, eu vejo isso na minha vida, Deus ele se preocupa conosco nas coisas assim, dos mínimos detalhes. Coisas que não é nem necessário, Deus ele faz esses mimos. Ano passado eu estava em missão numa cidade chamada Além Paraíba, zona da Mata Mineira, e eu fiquei 1 ano lá em Além Paraíba. E num domingo, eu descendo para o culto, eu me arrumei, correndo e tal, e fui passar perfume para descer para o culto. Peguei o perfume, fui espirrar, não tinha mais perfume, tinha acabado o perfume. Falei assim, aí eu falei assim, ai Jesus, acabou o perfume, tem que comprar um. Falei só isso. Ai Jesus, acabou o perfume, tem que comprar um. Na correria e desci. Quando eu estava descendo o morro para ir para a igreja, uma irmã de Belo Horizonte me liga. Ô Ângela, me passa o endereço da sua casa. Aí de Além Paraíba. Falei, endereço? Passa, para que você quer o endereço? Não, é porque eu passei agora aqui na frente da Boticário e senti uma vontade no coração de dar um perfume de presente. Falei, Márcia, você está brincando com a minha cara. Eu falei assim, não. Eu senti que Deus provê tudo, irmão. Rapaz, eu falei assim, não tinha necessidade. Hoje, os irmãos aqui, eu falei com Deus, o filho começou a apertar, né? Eu tenho um moletom bastante. Eu falei assim, Deus, vamos para a Itália. Itália tá frio pra caramba. Eu falei assim, tem que comprar uma roupa mais resistente. Uma coisa mais firme, né? Aí eu vim de agora para a igreja, o varão passa e dá um casaco lá mais fortinho. Então, Deus me preocupa. Amém, né? Marcelo, fica aqui comigo, tá? Tá bom. Então, para nós terminar aqui, vamos ver se os irmãos aprenderam alguma coisa da lição de hoje. Então, primeira pergunta, vamos todos falar todos juntos, 1, 2, 3 e... Cite as razões por que devemos confiar em Deus. Dê as referências em Deus. Só as razões. Por que nós devemos confiar em Deus? Deus é verdadeiro. Boa! Uau! Tem alguma escrito aí, não? Vamos botar lá para usar. Olha lá. Ele tem razão. Ali, ó. Porque Deus é verdadeiro. Segundo, o que nós aprendemos? Ele está aqui embaixo. Ó, porque Deus é, ali. Deus é fiel. Aleluia. O que mais? Pronto. Por que confiar em Deus? Não, porque Deus é verdadeiro, Deus é fiel e Ele age segundo o seu conselho. Ele prometeu, Ele fará. Foi lido os versículos dele. Agora, a segunda pergunta ali, pastor amigo. De acordo com a lição, o que é incompatível com a natureza divina? O que é? A mentira, né? É incompatível com a verdade. É o inverso. É o inverso. Vamos já para outra pergunta ali. Cite alguns textos que falam da fidelidade de Deus. Um texto aí, rapidinho, vai. Nossa, você estava aí. Agora fugiu. Deus não é filho do homem? Números 23. Não, para quem neste pronto seja. Agora, quando confiamos no Senhor, podemos confiar. Cite o nome daqueles que confiaram no Senhor e obtiveram resposta às suas orações. Olha, quem confiou em Deus e Abraão. Como é que é o nome da sua mãe? Andressa. Graciane. Amém, queridos? Vamos fazer história. Mãe do Ângelo.
A mão falou em verdade. A mão lá, tá com o olho quebrado. Parece que levou uma bochada de boxe. Parece que lutou boxe. Mas não deixa, né? E aqui, ó, cite os 5 grandes imperativos de Salmos 37. Tá aqui, ó. Tá aí, vai lá. Ó. Uau. Confiança, descansar, o que mais? Entregar. Amém, pessoal? Deu para ficar forte? Vocês notaram, né? Imagine o crente sempre frequentando esses cultos. Eu faço uma pergunta. Imagina a nossa igreja sempre frequentando esses cultos. Amado? Nunca que vai cair. Amém? Porque a palavra é a nossa fortaleza. Olha, obrigado, meu pastor. Você vai ficar aqui para me ajudar a orar. Muito bom, parabéns, foi muito bem explanado mesmo. Né? Deus está levantando professores para nós e Deus seja louvado. Vamos nos colocar em pé, agradecer a Deus, todos que vieram hoje, estava muito bom. Pode ficar aí. Pode desligar então, pode desligar. As ideias já estão gravando aqui. Viu? Que Deus te abençoe, meu Amém. filho. Amém. Muito honrado. Glória a Deus. Amém. E vamos agradecer a Deus, irmãos, porque nós precisamos confiar mais nele. Senhor, meu Deus, Obrigado, Senhor. muito obrigado. Um dia o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Nós não sabemos quando vai ser. Poderá ser hoje, após essa reunião, Glória a Deus. como poderá aleluia. ser, Senhor, Glória a Deus. amanhã, depois, ano que vem. O mais importante, Senhor, é que nós vamos confiar em Ti. Nós não vamos confiar no nosso poder, nem em cavalos, nem em cavaleiros. Não, Senhor. A nossa escolha é obedecer a Tua palavra, é confiar na Tua promessa, na Tua palavra. O Senhor prometeu que aqueles que forem fiéis até o fim serão salvos. E ninguém vai roubar, Senhor, a nossa coroa. Nós não vamos brincar com a nossa salvação. Nós não vamos brincar, Senhor. Ninguém vai roubar a nossa coroa. Nós vamos guardar na oração, na confiança, na leitura da palavra, no amor verdadeiro. Ajuda-nos a expressarmos confiança para os nossos irmãos, que os nossos irmãos possam ver Jesus, que os nossos irmãos possam ver em nós o brilho do Espírito Santo. Senhor, que terça-feira que vem seja mais ainda abençoado e que o Senhor possa trazer mais da tua igreja para aprender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou o pastor Pedrinho para dar a bênção. Fica pertinho dele. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, seja sobre toda a igreja. O povo diz: Amém. Deus é por nós. Quem será contra?